Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Coité, Bahia. Gás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070, 991-08-8818. Jailson agradece a preferência. Lique Gás, Centro, Conceição do Coité, Bahia. Olha, isso aqui tá muito bom. Hi-Tech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hi-Tech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Responsáveis, Keu e Gel. Telefone 3262-2092. Zap 99164-4982. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem tudo para o serralheiro com o melhor preço da região. WhatsApp 75983568263. Contorno Materiais e Construção, na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária. Elias, Rosana e funcionários agradecem a preferência. Muito bem, pessoal, estamos chegando por cá, 18 horas em riba do Pilego, né? Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados. Muito bem, bora. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Muito bem, não tem mais daqui a pouco certo. Nós já chegamos, é por cá mesmo, já está na hora certa. E nós, a princípio, já o Coité Cultura, hoje é quarta-feira, hoje é dia 11, né? Dia 11 de junho de 2025, né? Que a Madre Alessandra Mato está por cá vendo a gente. E de lembrança que o Patica aí, o menininho do Preá, e nós estamos principiando o Coité Cultura, né? Estamos principiando, não somos bem nem nada. E já a gente tem as informações boas, tem aí as brincadeiras do Coité Cultura, né, compadre? Já o bambu vai gemer, né, compadre? O melhor São João é aquele que nasce no coração da gente. É feito com milho na brasa, cheiro de bolo e abraço apertado. É aquele que tem fogueira, milho assado e fita no cabelo. É quando a gente dança até o dia clarear. É quando os artistas da terra sobem no palco. E é o rapa, forró jegue, alvorada, quadrilha! É festa de tradição, é pipoco de alegria. É família reunida com amigos de perto, de longe. Celebrando a nossa festa com a nossa gente. Circuito Gonzagão, de 6 a 29 de junho. É na sede e nos distritos. É cultura, é forró de verdade, é tradição. Porque festa boa é Circuito Gonzagão! E viva São João, vem curtir dança forró no Circuito Gonzagão. Circuito Gonzagão, Da nossa gente. do nosso jeito. Prefeitura de Coité. Tempo de achar o Já vamos também essa música aqui. Vou me dar inteiro pra essa mulher.
vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar. Quero ser o pranto se ela chorar. Vou ser o motivo da sua ilusão. Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza. Quero ser a vida do seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Vou pagar o preço se a vida cobrar, para conservar este amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos e felicidade. Se acaso a sorte vir nos separar, vão ficar as marcas do amor esculpidas. Morrerás por mim aonde estiver, morrerei por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Eita, caba velho, né, compadre velho? Caba velho tá aí mais a gente, compadre Adelídio. Padre Mazinho velho tá assistindo a gente, obrigado pela audiência aí, né, compadre Mazinho? Mazinho vereador, Mazinho da ambulância tá aí segurando a peteca, obrigado pela audiência, por estar junto com a gente aí, compadre Adelídio Oliveira. Daqui a pouquinho a gente vai papocar para a roça de novo. O negócio agora é roça, né? Com Madre Neuza Santana, Noélio Moraes aí na Gibóia de Retirolândia, na Almeida Tapucá Magento, com Madre Alessandra Matos, aí no povoado de São Roque, lá, esposo do Patico. Tá lá, o Patico fez um procedimento, filho, tá bom já tá balançando na rede. Como é que tá aí, comadre, com o Patico, né? O menininho do preário, né? Com o Pai Noel, a festa lá é de 19, viu, Pai Noel? De 19, viu, de julho, lá o forró de compadre velho, Pino, viu, tá convidado todo mundo, né, compadre velho, Padre Fábio de Jesus tá por cá vendo a gente, os Coscobecos, o Padre Alberto chegou, ninguém é beijo nem nada, né, compadre, ninguém é beijo nem nada, e nós estamos principiando, e o Coitinha Cultura de Pega bicho que rouba e buta peia, dá conselho a vizinho que se intriga, proibir cachaceiro, caçar briga, que brigar sem razão é coisa feia, buta broca e plantar em terra alheia, paga meia de milho e de feijão, ver bicudo acabando o algodão e não chorar pela safra que perdeu, só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Fazer parto de vaca no terreiro, botar marcha em passada de cavalo, acertar o relógio pelo galo, saber tipo de flores pelo cheiro, dançar baile na luz do candeeiro, paquerando uma filha do patrão, segurar a jararaca com a mão e curar uma reis que ela mordeu. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. E não tem com que pagar. Hoje tô R$100. Tá R$100, velho, forrobador, tá todo mundo R$100, né, velho? Daqui a pouquinho o velho quem vai principiar com a cultura da gente aqui, nos vídeos dos forró. Tá todo mundo juntinho, né, compadre velho? Tá chip novo, cantou ontem aí, compadre velho, né, compadre Zé João? O pé Zé João é seresta esse ano, esse mês, a gente estamos cortando a seresta e cortando no facão, né, compadre? No facão, saguta serena, como diz o velho aí, né, compadre velho? O velho forrobador também dá uma xingadinha de vez em quando, que ele não é beijo nem nada também, para poder descarregar o peso da consciência, né, compadre? Zacarias, Coscobeu tá por cá, vendo a gente. Gênio Silva tá aqui, o velho, né? Daqui a pouquinho eu vou até mostrar para vocês aqui, compadre, o novo livro do velho do Forrobodó.
a sua biografia vai estar aqui, né, gente? Vai eternizar aqui o livro do velho. Pessoal, tá dando para vocês verem aí, né? Se eu mostrar mais pertinho, ficar bonitinho. Cadê? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Muito bem, aí, velho Forrobodó, né? Genivaldo Silva, velho. Então a gente vai falar para vocês que o livro vai ser lançado já. E a gente vai bater uma pilera com o compadre velho Forrobodó, compadre que velho, né? Quem fez o livro aí, Marro velho. Foi um garro danado, velho. Vendeu as porcas paridas, tudo. Foi, velho? Vendeu uma bicicleta, velho. Fez uma rifa, mas fez. Aí tá aí, vai tá vendendo a você. Lembrando a vocês que adquiriu o livrinho do velho aí. Passa aí na banca de revista aí. Aí na padaria aí, né, compadre? Aí próximo à Rádio Cinzal, onde era a Rádio Cinzal antigamente aí. Na banca de revista você já vai encontrar esse livro aí, ó. Pra você ver as histórias lá do velho lá, como é que tá. Você até é uma forma de ajudar também, que o velho patrocinou sozinho, né, velho? Como é uma vida pessoal do velho, ele caiu pra dentro aí, né, Zacarias? Quiser adquirir aí, compadre, o pessoal aí que quiser adquirir aí, Zé João, tá chegando por cá. Então aí, ó, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho do livro do velho. A história, eu fico feliz por isso, viu, velho Forrobodó? Registrar aí a sua biografia de vida, né? A história de vida aí de Genivaldo Silva, velho Forrobodó, que fez toda a diferença no rádio de Coité, na região. Trouxe uma alegria por 20 e tantos anos aí, quase 30, né, compadre, velho? O velho que trouxe essa alegria para os coiteenses por tantos anos, né? E eu sou feliz, eu sou praticamente, na minha história de vida, na música, no conhecimento, eu sou aluno do velho, viu, compadre Bonete? Eu sou aluno do velho de Forrobodó e tenho aprendido muito com o velho, freado muita coisa da vida, aprendido com ele. A gente tem uma história muito junto, sofrido, parecido, né? Eu já achei o velho já na Rádio Cinzal, né? Lá no 96, 97, por aí, o velho tocando minhas fitinhas lá. Chupa toda, estica e puxa, uma rolinha. Essas musiquinhas assim, gravado no cassete, e o velho lá já dando apoio a gente. E a gente sabe que, na verdade, o velho Forrobodó, ele é uma história, né, Jonas Santana, com o padre Jorge Huarta aqui vendo a gente aí, né, Zacarias? Já comprou dele, já comprou o almanaque do velho, né? Pois, Zacarias, aqui agora é o livro, viu? É o livro do velho. Aí tá na banca de revista aí, já a gente vai marcar com o velho, porque aí o velho era para estar aqui ao vivo, mas acontece que o velho agora também tá lá ao vivo. Todo mundo vivo, né? Aí nós vamos bater um papo com o velho, com o Carl Oliveira, que foi o idealizador, agora enganchou aqui, né? O que idealizou aí a ideia de fazer isso, né, velho? Você tá indo, tá no livro, eu também estou no livro, sabe? Furunca. Graças a Deus, né? Então, compadre velho, a história do velho do Forrobodó trouxe uma alegria muito grande para o nosso povo. É uma pena que o reconhecimento diante de quem tem o poder de crescer não veja isso, né? A gente fica triste com esse lado, mas nada aqui na vida a gente faz as coisas acontecer. O velho fez e está fazendo, né? O velho foi para a Rádio Sabiá. A Rádio Sabiá hoje tem audiência, né, gente? A Rádio Sabiá hoje acabou que ganhando uma dimensão maior, com uma dimensão cultural. Por quê? Porque o velho foi, o coscobezinho do velho foi para lá. Então isso prova que o velho não tem preconceito com nada, em ambiente de trabalho. Importante, o que ele quer realmente é mostrar aquilo que ele gosta de fazer, que esse trabalho do rádio, a gente pode dizer que não estamos desfazendo de mais ninguém do rádio aqui, por dizer que não tem radialista bom em Coité. Claro que tem, em outros segmentos, em outra ideologia de musicalidade, de apresentação de programa, mas o velho adotou um lado nordestino, um lado nosso aqui, do nosso povo. O velho do Forrobodó, o filho do velho amado, velho, né, compadre? Irmão do compadre Bebé, irmã de Theo, velho, e Vivzec, velho. Então o velho do Forrobodó, ele acabou que se doando para essa coisa boa. Hoje o velho Forrobodó continua na luta dele e é uma alegria para a região do Cinzal, aqui no nosso semiárido, numa região aqui de 200 e pouco, 300 quilômetros. O velho Forrobodó, onde ele chega, é um fenômeno na alegria das pessoas. É um artista, vamos dizer assim, um artista pobre, né? É um artista famoso, mas o dinheiro não chegou, né, velho, para poder o velho comprar pelo menos uma aeronave para chegar mais rápido. Mas está aí a riqueza do velho, a amizade onde ele chega, que trouxe alegria para essa geração. Por que o Mário Ivonete, a minha camisa está bonita, né? Arretada de faisqueira, minha camisa. Essa camisa foi
Tem ano que essa camisa eu ganhei numa rifa, né? E quando eu termino de vestir aqui, a mulher joga a goma em cima, assim, barrufa, e passa o ferro e aguarda de novo, né? Para ver se dá um bocado de São João aqui. Só visto no mês de junho, que é o mês que eu nasci, e eu pedi a Deus que no dia que eu for para bater as botas com 89 anos, eu quero morrer no mês de junho, para ser enterrado debaixo de fogueira. Pô, viva São João! E o forró comendo no centro, né, compadre? Que é um mês alegre, é um mês danado de bom, né, compadre, velho? Ô, compadre Boneto, dê lembrança aí, compadre Viseca aí, Jonas Santana tá por cá, Jorge Duarte tá vendo a gente aí, Zacarias, comprar o livro do velho, comprar o livro para você guardar. O pessoal tá passando nas bancas de revista aí, adquirindo aí o livro do velho, né, compadre Zé João tá entendendo que agora nós, essa semana, né, Zé João? Esse mês a gente só vai tocar forró aqui, né, Zé João? Zé João vai guardar a seresta dele, e né, compadre, velho? Fábio de Jesus tá vendo a gente aqui, Adelídio velho do táxi tá vendo a gente aqui, meu amigo Mazinho velho, né, Mazinho tá vendo a gente, obrigado pela audiência, pelo patrocínio, a gente agradece, né, Pai Noel, a gente agradece esse pessoal, Neuza Santana, vim com a Madre Neuza lá hoje, batei uma pilherinha lá na casa de minha irmã, com a Madre Neuza, e tá tudo tal e coisa, assim, como diz o velho, tal e coisa, um aço, é assim mesmo, né, compadre? E o povo quer acabar com o furungo do São João, não deu certo. Não. É pra você assinar pra gente cancelar o São João. Oxe, cancelar o São João não. É. Cancelar o São João. Sim, pra não ter festa. Cancelar o São João, aço. Antes de cancelar esse negócio aí, dessa coisa aí, vamos, cadê o velho? Bora, velho, canta um cadinho. Ela quer ir embora e não tem com quem pagar. Depois do parque, hoje você é. Aê, caramba, Baixa Nova! Dionísio, aê, Mário Velho! Só manda um abraço pra Doninha, lá na Doninha Fonte, os comerciantes de Monteirão. A Polícia Militar, presente, Silva, organizador também do evento. Liga aí, cadê a Lígia Mililson? Tá por ali, abraço pra eles também. Zezinho Marcou! Passando a apertar, ninguém desempregado, vejo as coisas como é. E mesmo assim com esse aperreio passando, estamos enfrentando a irmã da minha mulher. Mas eu tô top, minha cunhada se sacou, a sacola arrumou e disse vou viajar. Mas sem dinheiro como é que vou fazer? Pode me socorrer pra minha cunhada levar. Minha cunhada, ela quer ir embora e não tem com quem pagar. Por quê? E tu gosta? Lógico, mas na época do ano tu vai cancelar, é? É. Não, menino. Por quê? De jeito nenhum. Eu tô fazendo um baixo assinado aqui pra cancelar o São João. Pode assinar aqui pra cancelar o São João? Cancelar? Cancelar? Assine. Não, cancelar São João não. São João eu vou cancelar? Por quê? Eu gosto de São João. Não, não pode não, meu filho. Pode assinar aí. Não. Não ter festa, não ter fogueira, nada. Pode não. Pode, mas assine. Olha, posso... aí, o milho. O pessoal daqui da caçada, esse pessoal, vive disso, rapaz. Vive disso. Cancela o São João, tá o nome aqui. Assina aqui. Por quê? Não vou querer que cancele o São João. Não. Por quê? Pra que tanta festa? Arraiar? Não, pra cancelar o São João. Ai, cada um anda a pé. Eu sou do sindicato do cancelamento. É possível assinar esse baixo assinado aqui pra ajudar a gente a cancelar o São João. Eu não quero cancelar, não. Vamos cancelar o São João? Quero não. Por quê? Eu gosto. O senhor gosta de São João? Gosto de São João. Gosta? Por que quero cancelar? Pra quê? Não dessa festa esse ano? Não, quero não. O senhor gosta de São João, é? Eu gosto de São João, de São Pedro. São Pedro? Vamos cancelar. Não quero não. Cancelem, pra quê? Não quero não. Sem bater São João. Tá bom de parar com essa safadeza de estar bebendo todo dia. Tá bom de arrumar um serviço numa lavanderia ou numa construção pra você parar de tanto estar bebendo cachaça. Eu não sei o que babônico que você tem, o que é que você tem,
que nesses dias você tem bebido cachaça todo dia. Você posta vida aqui, cachaça. Bebe. Tu tem o figo de couro. Beba. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. Bora, Bernardo, Miguelão! Dona Maria! Bora, Chico! Forrozeiro ali, ó. Eu não lembro o nome, mas é forrozeiro que a gente gosta. Não posso respirar. Aí, forrosa aí, né? Enquanto não dá, se nascer não dá, mas a pinada boa tá difícil de comprar. Não posso respirar. Terra tá morrendo, não dá mais pra cantar. Enquanto tá no mar, se nascer não dá, mas a pinada boa tá difícil de encontrar. Poluição comeu, nem se comer, poder viver. A minha boca tava aqui. Poluição comeu, o peixe é do mar. Poluição comeu, o verde onde é que tá. Poluição comeu, e nem o Chico Mendes sobreviver. Até pingar da boa tá difícil de encontrar. O que tava aqui, poluição comeu. Poluição comeu, e nem o Chico Mendes sobreviver. Aí a boca tava aqui, poluição comeu, o peixe é no mar. Poluição comeu, o verde onde é que tá. E nem o Chico Mendes sobreviver. O Jufotinho de serra, deixa ficar meu coração. A que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, deixa ficar meu coração. A que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu ranchinho eu trabalhava todo dia, mas no meu banco tinha tudo que queria. Assim cantava quase toda quinta-feira. Sanfona não faltava, todo shot a noite inteira. O shot é bom, e se dançar, a gente gruda na cabocla sem tocar. O shot lá, o outro cá, enquanto a gente vai dançando, fumegando, respeitando, levando, reclamando sem parar. Ei, Baianinho, Edil Santana no teclado, Tijuíra, bora onde? Foi ter cultura. E o velho Ramalhão, o Jufó. Ei, deixa eu ir. Aí, eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Vai a minha você não é. Codorna pra comer. Ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O problema ele tem que resolver. Eu tô madurão, passei da solidade, mas ainda tenho alguma mocidade. Eu cuidar de mim para não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. Vá, velhinho, mata a saudade, velhinho.
Bebetão. E você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser. E mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de me ver. Sentirá meus lábios beijando os seus em todas as taças que você beber. Daqui a pouco o miudinho canta aí, tá na fila todo mundo aqui eu vi aqui, tô vendo aqui o livro do velho, vem com o pai miudinho, tô vendo aqui o livro do velho e já vi aqui o cantor, né, o cantor aquele, cadê aqui a página que eu vi o repórter da Globo que o velho entrevistou, perdi a folha aqui, rapaz, olha, Daniel, que com o pai velho de Forró Bodó entrevistou aqui o outro Daniel, né, o artista Daniel, e o velho de Forró Bodó foi além de apresentador, era um repórter em transmissão da nossa festa, né, vale? E também no esporte, fez muita coisa no esporte, transmitiu o esporte, também transmitiu os micaretas de Coité, e aqui eu perdi a página aqui, estava lendo aqui um trechinho, rapaz, perdi o Coscobil aqui, mas depois eu vou ler direitinho aqui e dar detalhes aqui, de Genivaldo Silva, velho, foi candidato a vereador, não foi, velho? Eita, coisa serena, foi candidato a vereador, 25, 624, amigo de todos, eita, furunco de todos os momentos, mas não deu certo, foi, velho. Eita, povo cruel. É esse mesmo, mas tentou pelo menos. Deixa eu ver aqui se eu acho a página, rapaz. Pai miudinho, velho, tá vendo a gente aí, de repente vai cantar. Abra aí, furunca aí, esse negócio, né, compadre Jorge Ares? Já trabalhei muito de motor, compadre Jorge Ares. Vai mentir assim nos infernos, né, compadre, velho? Aqui tem Valdemir de Assis, vou ler essa parte também. E foi um baluarte aí na Racisal, também acaba muito. Vilmara de Assis, aqui Daniel, né, compadre Daniel, aqui Daniel, o repórter Raimundo, da Rede Globo, né, que o compadre velho entrevistou. A gente vai ler aqui, né, compadre Cláudio Santos Moraes vendo a gente, Jorge Ares, o livro do velho Forró Bodó, tá vendo aí na banca de revista, né, compadre, e a gente vai fazer uma matéria sobre isso aí, né, Jorge Ares? Jorge Ares, tu já trabalhou e com o padre Miudinho já comeu uma piaba da perto, mas eu lá, vixe, Nossa Senhora, né, Miudinho, nesse negócio aqui. Tu é doido, nós já sofreu disso demais, moço. Hoje nós lembra, né, e subiando perto desse febrento, que já saciou a fome do nordestino aqui demais, mas é sofrido, né, o que me desgostou com o motor Cisal
é essa zoada. Não dou não, nenhum, vamos dizer. E isso não melhorou, não foi? As outras empresas no mundo melhorou. Mas esse moído, você sabe quantas caminhadas um pobre um resideiro dá numa media aí pra boca da noite, um ano todinho. Rapaz, esse pobrezinho toma. Mas aí só tem uma vantagem, né, desse povo. Esse povo não tem colesterol, não tem dor nas costas. Esse povo não tem diabetes, viadismo, esses negócios, não tem depressão, mas também não tem um dente na boca, não tem firmeza pra nada, não tem uma roupa, não tem uma cama que presta. Eu vou logo desmoralizar, né? Moralidade, hein? Compadre, porque na verdade não melhorou não foi, compadre, me diz, não melhorou não, a gente sofreu demais, aí era um ovo pra 3, né? Era um ovo pra 3, e um ficava olhando pra faca ali na hora de dividir um ovinho, graças a Deus que Deus melhorou, tirou a gente desse sofrimento, Deus teve misericórdia, foi igual o povo do Egito, né, compadre velho? Compadre Cláudio Sena, foi igual o povo do Egito, mandou Moisés tirar a renda aí. Eita, furugo, velho, já tomei muita furada. Furada era o mínimo, rapaz. Então eu passei muito, foi fome no pé dessa grosseria aí, ó. E não gosto, eu sei que é uma história que a gente agradece, porque, na verdade, era a empresa que se tinha nesse norte-nordeste da gente aqui, no nordeste da nossa região, né? O nosso semiárido era o motor. Mas judiou muito o nosso povo. Judiou muito, porque a renda era muito pouca. Zelinho trabalhou um pouco também, não foi, Zelinho? Tempo que Zelinho era rapaz jovem, né? Trabalhou também. A maioria das pessoas aqui da nossa região, da idade de 40 anos acima, trabalhou nisso aí, né? Até menos de 40 anos trabalhou nisso. E judiou muito porque só dava para comprar o cuscuzinho e fubá de mipeba ainda, né? Dormindo de rede, pendurado em campo sisal, junto com o morcego. Até o jumento, coitadinho, pagou o preço. Né, Zelinho? Zelinho sabe disso. Zelinho trabalhou um bocadinho também. Trabalhou um bocadinho, mas a gente vai fazer o quê? Passou, né, Esses menininhos velhos de hoje não faz nada disso aí, né, meu amigo? Nada disso. Daqui a pouco eu vou cantar essas velhinhas aí pra gente, viu, Jorgiário? Cadê Mildinho? Bora, Mildinho. Nós estamos no mês de junho, né? Papocando aí já. Hoje é 11 de junho, né? Estamos chegando perto da fogueira. Cadê o Gabiraba aí, Mildinho? Meu professor, meu chapéu caiu, meu amor falhou, meu professor, meu chapéu caiu, meu amor falhou, menina me dá um beijo, só não quero no pescoço, quero na boca da mamãe, quero aqui no penhoço, Gabiraba, eu vou canto e cabo roxo, Gabiraba, de toda a nação, chapéu caiu, meu amor falhou, alegria eu não tenho, tu seja comigo mora, quando eu tiver alegria, vamos até cedo fora, Gabiraba, amanhã logo cedinho, pega a mula, vou embora.
chora, gaviaba. Segura, meu povo! Vamos, Cátia! Vamos, Cátia! Bebeu, cabiraba, não bebetou, cabiraba, o chapéu caiu, cabiraba, meu amor apanhou, cabiraba, um coqueiro de tão alto, cabiraba, joga coco na cidade, cabiraba, meu vizinho mora tão perto, cabiraba, e eu morrendo de saudade, cabiraba. Eita, furungo, velho, né, que o pai Rony tá por cá, Zelinho vai matando soldado aí, né, que o pai, velho. Eu já bati paia também, viu, que o pai Jorge Arte, já bati paia, muita paia, já bati paia. Eu casei muito adolescente, muito pisteado, né? Menino velho que não sabia o que era a vida, donzelo, de tudo na vida, pensando. E fui casado com 16 anos e 60 dias. E aí tive que papocar nesses negócios de bater paia, de bater cisal, de batedeira. E virgem, quando eu lembro, me dá, né, que o pai Rony. Ô Zelinho, vamos matar a saudade aí, né? Que o Padre Mildinho estava cantando Gabiraba aí, eu admiro, de uma das melhores vozes, das melhores, não estou dizendo que Mildinho, né? Para não desfazer dos outros também, né? Não quero estar desfazendo, pulando, mas assim, uma das melhores vozes aqui na nossa região é que o Padre Mildinho tem um timbre de voz, eu acho o timbre de voz dele muito seguro, sem distorção, sem frescura de nada, né? A simplicidade, e ele por ser pequenininho, mas a voz é virada a coisa como eu, né, compadre? Cadê a Siriema, velho? Cadê aqui para alegrar meu compadre Zelinho, velho? Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, e mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Essa música já matou muita gente de cachaça, já. Tem negócio de conversa não, aí já, tu é doido, disseram, o povo era romântico, não ri não, viu, não ri não, que nega o pai velho, ou com o pai Devan velho, Devan já bebeu uma cachaça, Jorge Soares, Mildinho também, Mildinho já tomou um pitu do furungo daquele tempo, Mildinho velho, abandonado no mundo, menino novo, com 15 anos, 16, feinho, coitadinho, não arrumava uma namorada, aí arrumou uma namorada aí pro lado da predeira, desse meio de mundo aí, com 14 para 15 anos, pobrezinho de Mildinho, quando veio ela largou Mildinho na primeira semana. Foi, Mildinho ficou na paixão, aí foi. Aí, Tiago, é assim mesmo, né, vai Mildinho? É desse jeito mesmo, fazer o quê, né? É a vida. Cadê? Bora papocar lá pra mostrar pra vocês como é que tá o segmento. Quem é esse aqui que tá trabalhando na hora dessa? Ah, aqui é Jorge Soares, Chufurunco, um monte de galego velho, olha que caba trabalhador, tá vendo aí? Tem um pássaro preto cantando aí, virado um veneno aí, né, pai? Vira o lado da enxada, o outro lado do fogo, pra não ficar troncho, meu filho. Tá bom, tá no apanhado, segura aí, né, compadre? Fui falar, o homem parou. Não, continue. Aí na fazenda Ventania dele aí, tem esses passarinhos aí, estranhos, né? Sariema.
Avristuz, né? Com o padre velho lá. E é bom, né? Quando o pessoal manda esses negócios da roça pra gente aqui, a gente valoriza muito, né? É isso de novo, né? É boa aqui, né? Oi, pai. Pois é, pessoal, vamos adiantar o nosso lado aqui, vamos bate-papo, vamos adiantar, senão o dia amanhece e a gente não faz o que é para fazer, né? Muito bem, vamos papocar lá pro Lameiro e Geraldo agora, né? Mostrar aí como é que tá, a gente vem acompanhando aí, cada semana a gente tá acompanhando lá a plantação do milho e do feijão, vocês vão ver como é que já tá, né? Já tem milho maduro, tem ferrão maduro pra gente poder mostrar pro nosso povo. Bora lá descambar pra gente ver, bora! Meus amigos, bom dia, boas noites ao pessoal do Coité Cultura. Estou aqui acompanhando de perto e mostrando para vocês aquele milho da rocinha de Zozoca, que a gente vem acompanhando desde o seu nascimento, né? E a gente só acompanhando aqui para mostrar para os nossos amigos telespectadores como é que já está ficando nesse milho aqui, né? Pendoando, esse é o mais novo, né? Esse é o mais novo. Mas ele cresceu bastante também já, viu? Se eu entrar aqui no outro milho daquele que eu mostrei a irrigação, que ele tem uma parte de irrigação aqui. Tá bonito de se ver, rapaz. Deus, quando Ele quer, Ele faz toda a diferença, né, pessoal? Aí, pendoando já. Vocês estão vendo aqui que não é conversa furada, né? Olha aqui o feijão de corda aí. Olha aí. Como é que tá o ferro de corda? Mas eu vou mostrar aqui primeiro o milho. Eu não consigo mais nem para dar para ver, deixa eu ver se dá para ver a irrigação aqui. Cadê a irrigação? Aí, ó. Entendeu? Claro que esses dias não tá usando irrigação aqui, mas vocês que têm nos assistido, né? Os nossos telespectadores. Olha, gente, como é que tá aí? Como é que tá aí a rocinha de milho aí, ó? Pendoando. Fechou o tempo, né? Fechou o tempo. Isso é bom demais, rapaz, é uma coisa real. Eu vou andar dentro um pouquinho aqui, nem que me encoste todo, mas eu vou. Era isso que eu quero acompanhar aqui. Aqui já tem algumas bonequinhas aqui já, cadê? Já tá aqui as bonequinhas aqui já começando a soltar os cabelinhos, né? Aí vocês que não entendem, ela tem essa cozinha, ela sai branquinha, né, bem loirinha, depois fica vermelhinha, aí queima, fica preta, que é quando dizendo que o milho já está amadurecendo. Aí, pessoal, como é que tá essa roça de milho aí, ó? Coisa boa, né, gente? Coisa boa, coisa boa. Essa é a alegria do homem do campo. Olha pra isso aí, pessoal. Como é que tá essa roça, né? Tá uma maravilha. A gente que vem acompanhando aí, né? E a minha próxima volta aqui agora, se Deus quiser, é quando ele tiver o milho maduro. Que aí agora eu vou acompanhar de perto. Aqui tem duas bonequinhas em um pé só, né? Esse é o padrão, mais ou menos. Aí, o milho tá bonitão demais. É isso, gente. A roça fica maravilhada. O dono fica alegre. Aí, como é que tá essa roça de milho aí, né? Tá começando a soltar o pendão. E isso daqui a mais uns 2 semanas. 2 semanas talvez já ache milho para poder assar o milhozinho. É isso aí, pessoal. A gente tem acompanhado. A nossa alegria é essa aí de mostrar esse momento bacana que está o nosso inverno aqui no nosso semiárido, né? Não dá mais para ver nem as carreiras, não dá para ver mais nada disso aí. Beleza, pessoal? Beleza, beleza. Agora se eu mostrar para vocês, eu não vou entrar dentro, porque aqui a roça de ferrão de corda, ele
Tá todo cheio de botão novo. Aqui só a cata em 3 dias. Aí, ó. Como é que tá essa roça de feijão de corda aí? E o lado tá o milho aí. A gente vem aqui só para registrar esse momento e acompanhar, né? Até a hora que ele tiver aquele pendão de milho bonito, tiver maduro, com certeza. É isso aí, gente. Tá super carregado o feijão de corda, né? Mas não dá para catar para hoje. Ele já foi catado aí no início da semana. E isso aqui é que enche a barriga do homem do campo. É um coscobeio, né, compadre? É um coscobeio. A roça é isso aí. No tempo chuvoso como tá. O feijão de corda está carregado. Aqui as carreirinhas de batata, né? Carreirinha de batata aí para poder fazer o lanche aí pela manhã, o café da manhã. É isso aí, cultura, isso aí a gente tem acompanhado só para mostrar a belezura das roças, né? É isso aí, gente. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Isso aqui é uma... Isso aqui a gente que é da roça sabe o que é isso aqui. Isso aqui é uma... deixa eu ver se é isso aqui. Aí, ó. Uma melanciazinha. E a gente cobre, que é para poder não pegar a olhada e o malandro não tirar. Tá vendo aí, coberto aí? Aí, ó. Não empata o desenvolvimento, né? E ela fica camuflada. Camuflada que é para não ser hackeada, correto? É isso aí. Hoje não, hoje graças a Deus as pessoas não ponham mais como ponhava antes. Mudou muito. Aqui tem outra, tá vendo? O homem da roça faz isso. O que não é visto não é desejado, né? É isso aí. Muito bem, pessoal. É só mostrando aí essa belezura do nosso sertão aqui, que tá nossa região. Tem muita plantação que a gente está na cidade grande, dentro da cidade, ou grande ou pequena, não vê muito, não trabalha muito na roça, mas tem muita plantação, viu, gente? Muita. Tá bonito de ver, né? O milho todo pendoando, e a gente está acompanhando desde a hora que o Zé plantou, que nasceu, que a gente está acompanhando aqui. Isso aqui é até o pé de pó de errado, ó. Carregado de bage. E segundo as nossas experiências, o ano que o pé de pó de errado carrega assim, não é bom para feijão. Segundo as experiências dos mais velhos, né? Cansei de ver papai, meus avós falar que eles não gostavam quando o pé de pó de errado fazia isso. Porque no ano que acontece essa carga aqui do pó de rato, eles não confiam muito para o feijão, né? Mas é isso aí, tudo precisa produzir. É mais ou menos uma experiência aí deles mesmo, devido à quantidade de anos que eles plantam, e eles vão fazendo a previsão. É isso aí, meu povo. É isso aí, estamos acompanhando. O nosso próximo matéria aqui agora é voltar aqui quando esse milho tiver com a bonequinha madura, viu? Com fé em Deus a gente vai estar aqui. Tá perto, viu? Tá perto. Então, meus amigos, O padre Chimba chegou aqui, se eu mandar um recadinho para os meninos, depois a gente vai continuar aí mostrando a novidade, né? Chimba Galego aí, tá vendo a gente aí, Madre Nilza Santana, Zé Cardozinho, tá vendo a gente aí. Obrigado, Zé Cardozinho, na Teofilândia desse Barroca, vendo a gente. Obrigado aí, Cardozinho da Bahia. José de Jesus de Oliveira, vendo a gente. Jorge Wara tá em Feira de Santana, obrigado. Rony Santos, vendo a gente aqui no Coité. Zé Lima aqui na Fazenda Predeira, PDB do Guia, rapaz, coisa 2, né? Peba 2, né, compadre Zé Lima? É Peba 2? Não é Peba 2 não, rapaz, Eita, esqueci a localização de Zelinho, rapaz. Gangorra 2, né, Zelinho? Jorge Wara está em Feira de Santana. Jorge Watt está aqui em Juazeirinho, vendo a gente. Cláudio Santos Moraes está mais a gente.
O compadre Mildinho está aí na Quixabeira Véia, lá na Tiririca, vendo a gente. Zacarias está aí no meio do mundo. Com Mariano Santana, com o Idelvan Silva vendo a gente. Jonas Santana vendo a gente aqui na Beira de nada. Ivonete Santos em Terra Nova vendo a gente, né, velho? Ivonete, irmã do velho Forrobadó, vendo a gente aí. Muito obrigado, Jorge Duarte, Ivonete, já estou falando aqui por casa. Zé João Nas Teofilândia, obrigado aí. Genivaldo Silva, também já está por aqui vendo a gente. O compadre Albérico Matheus vendo a gente. Fábio de Jesus, compadre Adelídio Velho Oliveira. Marzinho, o vereador Marzinho está aqui vendo a gente também, né, compadre Marzinho? Marzinho da ambulância. Compadre Moraes, Noélio Moraes vendo a gente aí na Jiboia, vendo a gente, obrigado aí. Alessandra Mato, aí que está aí na terra de Cupatico, que é a terra de Cupatico é Bom Jesus da Lapa. Não, vixe, Nossa Senhora, São Roque, né, compadre? Bora continuar o bate-papo, Chimba. O negócio tá bom, gente. A gente tem acompanhado aqui, no momento que arou essa terra aqui, que plantou esse feijão aqui. Semana passada eu estive aqui, mostrei para vocês. Olha como já está aí as carreirinhas fechando. Tá lindo demais, gente. Muito bonito. Muito provavelmente aqui o feijão desse aqui, com a molha que temos hoje, né? Provavelmente aqui o cara não perde a semente mais. E se o tempo continuar chovendo como tá, né? Tá dando um desestiado, mas tá bastante molhada a terra. O clima tá muito bom. Então, eu tenho mostrado para vocês também aqui esse feijão, quando ele nasceu. Vocês estão vendo aí, ó. O milho tá um pouco atrasado, foi plantado junto com o feijão e o feijão avançou. Ou talvez o feijão plantado primeiro. E é isso aí, ó, como é que tá, gente, essa roda de feijão aí, ó. Ele já tá querendo pendoar, né, jogar o folorar, como diz a história. Olha que roça de feijão boa aí, pessoal. Aqui é a coisa que alegra o nordestino, o trabalhador do campo, é isso aqui, né. Ver sua rocinha desse jeito aqui. Aí a gente só a natureza mesmo, de Deus, para poder dar esse privilégio, o agricultor. Porque a gente sabe que muitos feijão que chegam ao mercado, o milho, a soja, o arroz, é através de irrigação, é através de um planejamento já dentro com máquinas agrícolas e conhecimento, né? Conhecimento de saber como lutar com a terra, né? Aqui não, aqui ainda é a moda antiga, do jeitinho que foi passado de geração para geração. É isso aí? Tá bonita a roça, viu, pessoal? Tá bonito. E aqui já até percebi que já foi limpo até aqui, ó. Já limpou essa parte toda. Tá vendo? Todinha tá limpinha aí. A roça é boa. Aí, aqui já foi limpo. Até aqui tá limpo, né? Até aqui, vocês estão vendo, dá pra ver a diferença aí, né? Ó. As carreirinhas limpinhas aí. E aqui ainda está precisando correr enxada, como diz o ditado. Pois é, pessoal, só acompanhando esses dias bacanas aqui na nossa região. Acompanhando aqui para nosso Coité Cultura, nossos telespectadores. Não é nada que chama atenção, que as pessoas não dão valor muito. Só os que é da roça mesmo, que assistem a gente. As pessoas que é da cidade, que não tem muito... Não viveu isso aqui, não dá muita importância, assiste e passa por cima assim, não dá nem um joinha, né? Mas o pessoal que hoje tem suas profissões, que mora fora da cidade, mas quando vê no programa ao vivo, a sua região produzindo isso aqui, as pessoas ficam alegres porque é a nossa origem. A gente veio de criança trabalhando aqui nessas roças, aqui foi criado toda essa geração que está aí nova hoje aí, que não sabe fazer isso aqui, mas veio dos descendentes da roça, correto? Não tem jeito. O fazendeiro formou seus filhos, mas foi deixado de herança por herança, para poder ter hoje as pessoas instruídas na sociedade. Beleza? É isso aí, Coité Cultura, acompanhando aqui, viu? E a gente, com fé em Deus, aqui vai mostrar ele maduro e o dono colhendo aqui a sua safra. Porque Deus não promete não, Deus cumpre. É isso aí? Muito bem.
Vou correr daqui porque vai ter mutuca assim nos infernos, como diz vovô. Vai morder assim no furunco, rapaz. Todo desassossegado aqui, desassossegado. Eu nunca vi um coscobio desse. Chegou aqui, agora foi com o Padre Sena Vido, tá por cá vendo a renda, né? Com o Padre Sena, obrigado pela audiência, né? Compadre velho aí, já me chegou também aqui, compadre. Boa noite, compadre Ninho, vem tocar um forró aqui pra nós aí. Vamos tocar sim, filho de Deus. Vamos ver o resto da matéria aqui, né, compadre Sena? Obrigado pela audiência aí, caba velho. A gostar de morder sangue do jegue preto, furunco. Valeu, meu povo. Aê, compadre, já. Estrada de boi, de carro boiadeiro, onde o vaqueiro pegou o queijão. Vamos papocar lá pra outra roça, né, compadre? Que foi isso aí? Aí a chegada na roça Vantania, né, compadre? Pois é, meus amigos, bom dia para quem é de bom dia, boas noites. Pessoal, estou aqui na rocinha de Giovanni. Vocês lembram que eu estou acompanhando aqui essa plantação aqui desde o início, feijãozinho que estava dentro do chão, né? O milhozinho querendo, né, botar a cara no mundo. E eu estou acompanhando aqui, pessoal, até o momento que Giovanni for comer esse milho aqui. Já está todo pendoando, todo pendoado, já muitas espigas já, né? O feijão soltando ponta de rama. O feijão já está florando. Cadê a flor do feijão aqui? Cadê? Bora ver, né, que tá a florzinha do feijão aí, gente. A florzinha aí, florando, né? Já tá assim, ó, como é que tá aí. Lembra, gente, que eu passei aqui o chãozinho limpo e eles querendo sair de dentro do chão. Olha como é que tá esse milho, pessoal, né? Olha como é que tá esse milho, coisa linda, pessoal. Olha lá pro aí, ó, gente. A importância que tem os assanharó aí, ó. Dá pra ver, não dá? Eles fazendo aí a transição, ó, da flor Tá dando pra ver, né, pessoal? Deixa eu ver se dá pra ver. Tá dando pra ver aí, né? Aí, ó. O rapuazinho aí fazendo a transição que faz com a flor de qualquer planta. Seja do cajueiro, seja do feijão. Eles são besouro, o rapuá, as abelhas. São os responsáveis pela produção, correto? Aí, gente, como é que tá a rocinha do Giovanni? Coisa linda, pessoal. Vocês lembram desse mesmo lugar que eu caminhei aqui a primeira semana, a segunda semana. Tá lindo, gente. Tá todo florado. Tá dando no joelho aqui, ó. Feijão do Giovanni. Olha como tá o milho, ó, pessoal. Todo pendoando, já com espiga. Tá lindo de ver, né? Aqui com 2 semanas, máximo. Olha isso aí, como é que tá as espigas de milho. 2 semanas ele vai comer o milhozinho dele, fazer a canjica. Aí agora aparece quem come, né? Para plantar não aparece ninguém, não. Mas na hora de comer, tem intruso. Mas é isso mesmo, ó, pessoal. Que coisa bonita, gente. Tá, né? Coisa bonita tá essa roça de milho. Eu que venho acompanhando. E agora só vou vir aqui agora quando tiver maduro. Que não tá longe disso, viu, gente? Aí como tá as espigas de milho. O feijão já fechou um com o outro, né? As ruas do feijão já fechou uma com a outra aí, ó. Tá tudo desse jeitinho aí, ó. Fazer o que, pessoal, ó? As coisas de Deus é boa demais. Ele é muito bom para o Criador. Olha o quiabo como tá, pessoal. Vocês já viram o carregamento que tá os quiabos? Olha como é que tá carregado, ó. Quiabo, aflorado. Eu nunca vi assim com essa fartura. É porque o tempo tá bom, viu, gente, ó. Olha como tá de carga aí o quiabo, ó. Carregado demais da conta. Olha isso aí, pessoal. Então é isso, gente. É só um resumo. Olha isso aí, ó. Como é que tá aí a carga dos quiabos. Ele que cata isso aqui sempre para ele fazer o cozinhado dele. Dá para os filhos, dá para os parentes, né, gente? É isso aí, pessoal. Tá lindo demais de ver. É só um resumo aqui, pessoal, que eu tô acompanhando. Esse coscobeu, feijãozinho. E só vou estar aqui agora quando ele estiver maduro, né? Feijão e milho. Em nome de Jesus. Tá bonita a roça. Fechou o tempo, né, gente? Vocês viram aí, ó. Vocês que nos assistem, têm acompanhado com a gente. E é isso aí. O bate-papo é esse. Vou devagarzinho aqui que não posso derrubar a flor do feijão. Se derrubar, ele perde a safra, né?
Não pode derrubar essa florzinha aí, ó. Tá vendo? Todo floradozinho. Isso aí é a carga garantida. Se eu descambar pra cá e prometo a vocês que Deus também vai dar essa permissão que quando tiver madura eu vou estar aqui mostrando para vocês a colheita do feijão e do milho. Muito bem, Coité Cultura. Aí pessoal, as abelhas, os assanharó aí, ó. Olha o besouro aí presente também, né? Fazendo a transição, o polo, né? Que ele faz aí. Aí, ó. É o Criador Jesus é que sabe por que precisa dessa galera aí para ajudar a produzir aí. Tá vendo aí, né? E às vezes as pessoas matam as abelhas. Matam uma cobra, mata tudo. E sabe que é o ecossistema que precisa de tudo. Valeu pessoal do Coité Cultura. Povo bom que nos assiste. É isso aí, gente. Vocês que têm nos acompanhado, viu aqui o milho quando nasceu, a gente acompanhou aqui. E tá aqui no dia de hoje, aqui, a gente já mostrando aqui essa belezura aí. Tomar conta de um trator, dirigir, não tem mais, o cara vai montar num cavalo, enfim. Aí pessoal, mostrando como é que tá aí o chão, viu? Tá vendo aí? Essa mesma roça, como é que ela estava aí há 3 semanas atrás. O milhinho nascendo, né? Aí a mesma roça. Olha o tamanho que estava o feijão, o tamanho que estava aí o milho. Tá vendo aí o feijão nascendo e a gente vem acompanhando. E hoje tá essa belezura aí, né, compadre? Tá vendo aí a diferença, pessoal, como é que tá? Então é esse o prazer do homem do campo, né? Aí como é que tá o feijão saindo, o milho, né? E eu aí, ó, caminhando aí por dentro, conversando mais eles. Vocês podem ver aí, né? O bate-papo aí com o Nel, com o Giovanni, que é de Giovanni aí. Esse de vermelho aí é o plantador dessa roça aí, né? Vocês estão vendo aí a quantidade de roça que é para a idade dele. E hoje tá desse jeito, ó. Olha que roça de feijão boa aí, pessoal. Tem os assanharó aí, ó. Olha como é que tá aí, a mesma Olha o quiabo roça, como tá, pessoal. Vocês já viram o carregamento que tá os quiabos? Está mostrando aí a verdade, como é que a coisa acontece. Muito bem, é desse jeito que as coisas acontecem. E o mundo está vivo ainda, mora esse pessoal, né? Muita coisa boa chega na mesa do trabalhador, na mesa das pessoas que estão na cidade, através do homem do ramo. Vou falar no Coité Cultura, apresentado por Ninho Santana, que veio aqui na minha casa, uma pessoa bacana. E a gente vai fazer verso até com 4 semanas. A chuva é muito pouca, a terra não está molhada, é apenas uma chuva fina, fazendo poça de água para todo lado que eu vou. Só enquanto vaca magra, escuto o veia berrando, uma terra pura e queimada. Essa seca é perigosa, é criminosa, é malvada. Eu temo até faltar água para nosso povo beber. Você que abre as torneiras para ver a água perder, vai ficar sem tomar banho e o corpo pode feder. Essa aí eu fiz para você que gosta de destruir, você que abre as torneiras para ver a água cair. Tome cuidado na vida que a seca braba está aí. O uso do celular está acabando com o jovem. Além de crack e cocaína, vem maconha e K9. Que o cara puxa uma fumaça, fica duro, nem se move. Aí a justiça resolve liberar os traficantes para modo de trazer mais droga. Parece que isso é importante. Do jeito que a coisa vai, o Brasil não vai para adiante. É uma coisa agravante que atinge todo mundo. Enquanto não tiver lei para combater vagabundo, enquanto a noite for treva, enquanto o mar for fundo, enquanto a folha for erva, enquanto o mundo for mundo, o Brasil só vai ser grande quando for bom para todo mundo. Gravamos também essa música aqui. Vou me dar inteiro pra essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar, quero ser pranto se ela chorar. Vou ser o motivo da sua ilusão, eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza, quero ser a vida do seu corpo.
sem ela sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Oh, Maria. Vou pagar o preço se a vida cobrar, para conservar este amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos e felicidade. Se acaso a sorte vir nos separar, vão ficar as marcas do amor esculpidas. Morrerás por mim aonde estiver, morrerei por ti o resto da... Também, compadre Ed tá por cá, quem vai cantar agora é chip novo, né? Compadre Devan tá por cá vendo a gente, Neuda Santana. Compadre Jário Ferreira, velho, tá lá vendo a gente aí. Compadre Zelinho tá mandando eu ir pro meio da roça aqui de cueca pra Mutuca me cosculhar, né? Não é assim também não, né, compadre? Não é assim também não, Zelinho. Os meus olhos brilhantes, visitantes a voar. Na escuridão dos homens, noite clara chegará. Alegria, liberdade, com certeza haverá. Vida vivida, milhará, vida bandeira, vinho roda a bandeira na palma da minha mão. Viva Maria, bonita de Lampião, que do mundo foi o rei, majestade, capitão. Lampião, flecha de fogo, o risco, herói do sertão. Contra a fome que sufoca, que oprime a multidão. Braço forte, mão armada, quem não tem vez a razão. E canta o povo, um velho novo, feito um pano de heróis, aqui para em procissão. Eu tentei tirar você da minha vida, mas amar como eu te amo não vou conseguir. Já faz tempos que a gente não se pode nem falar, mas pra que ouvir palavras quando se fala em um triste olhar? E quando eu já estou cansado, sem lugar para seguir, você aparece novamente pra me fazer sorrir. O que é fácil dizer, difícil é de esquecer, pois eu sei que não, coisas do coração não esquece assim. Amor, se você não me ama, por favor, não me olhe assim.
tá aqui confessando que já tomou um bocado de pitu com essas músicas, né, compadre? Tem que sorrir um bocadinho também, né? Tu sou doido, Zelinho, não beba mais não. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Tomou um pituzinho, né, pra alegar a vida. Essas musiquinhas de compadre Jaro velho aí, né, Jaro velho? Ele é um coitense aí, um salgadense que tá lá no Goiás, né? E tá lá vendo a gente também, cantando as musiquinhas do Brega, né, compadre? Só que ele não é bucho grande não, né? Boa noite, indo bucha grande. Não é bucha grande não. Você tá mentindo pra você. Não, ele tá. Você tá mentindo. Ele tá lá mesmo, cantando a música. E quando eu já estou cansado, sem lugar para seguir, você aparece novamente pra me fazer sorrir. O que é fácil dizer, difícil é de esquecer, pois eu sei que não, coisas do coração não esquece assim. Amor, se você não me ama, por favor, não me olhe assim. O que é fácil dizer, difícil é de esquecer, pois eu sei que não, coisas do coração não esquece assim. Amor, se você não me ama, por favor, não me olhe assim. Rapaz, foi esse amor de Adão, mas Eva que lascou com a gente, né, Zelinho? Zelinho, porque o homem é incutido demais nessas fêmeas, nessas mulheres bonitas, e essas coscobeu, veio para lascar com a vida do pobre velho, né, compadre? Interessante, Zelinho, que a gente herdou de Adão, né? Todo pecado que Adão cometeu lá nos coscobeu do Jardim do Éden, né? Adão estava de boa, botando nome nos bichos, inteligente, danado, e botando nome na vaca, no teiu, na jiboia, no cartavento, tudo, né? E aí ele foi botando nome nos bichos, e foi vendo os bichos ali, cada um com a fêmea de um lado, ele disse, tem coisa errada, né? O elefante está com a lefoa, a onça está com a leoa, e aí vai o cachorro com a fêmea, papagaio com a fêmea, e ele vai olhando, não, aí apirrinhou Jesus, Deus, que ele estava só, e aí parou o processo de botar nome nos bichos, e Deus, Adão, quieta com tua lambança, Adão, não teve jeito, né? Jesus deu um murro em Adão, derrubou Adão, aí Adão adormeceu, foi um murro da papuf, né? Foi um murro aí nada. Aí você tá mentindo pra você. Não tô mentindo não, aí deu um murro em Adão, derrubou Adão, adormeceu, quando Adão acordou já tinha cicatrizado o corte que fez para tirar uma costela, um osso, não fez de carne não, fez de um osso, né? Para doer nas costelas do cabo. Aí tirou logo do lado esquerdo, que é para o lugar do coração. Aí pronto, deu a vida a Adão, de novo soprou, deu vida a Adão, a Eva toda melodiosa, né, Zelinho? E é por isso que hoje está esses homens aí morrendo com essas febrentas. E que foi que nós herdou de Adão? O pecado, né? Adão lascou-se com tudo para lá e nós ficou no pecado, encanfifado nessas fêmeas, né? Que você vê que é o bicho, tudo corre atrás dessas fêmeas, e ela não está nem aí por bicho macho. Ô bicho, tá, pensa aí, que é interessante que nós podíamos herdar também alguma coisinha de Jó, né? Que Jó foi rico, nós não herdou nada, mas de Adão o bambu gemeu. Não esquece assim, amor, se você não me ama, por favor, não me olhe assim. A olhar dessa mulher, Zelinho, veja bem, Zelinho, uma desassuntada dessa, Zelinho, com esse oipidão, com essa xícara de café cromado aí, Zelinho. Tu sou doido, aí o homem se acha, né, compadre Zé Danedinho? Vem atingindo o nordestino brasileiro, a seca vem castigando. Não, eu quero que você fale da mulher. Você está falando negócio de furungo de nordestino. Nordestino eu já sei que é uns cabas feios. Não, volta pra cá, cadê eu aqui?
Teodoro me disse que o senhor foi muito traquino, namorador. Não. Viu? Ele dizia, não, Zé Dadedino igual não tem. Eu nunca fui namorador. Eu namorei, mas não fui esses bichão, não. Essa Coca-Cola toda. Não, é mentira. Ele diz lá direto no programa, compadre Ninho, Zé Dadedino. Não. Até hoje é virado furúnculo. Não, é mentira. Porque ele gosta de me dar elogio, mas eu não fui namorador. O senhor tá conversando. Não. O senhor tem uma carinha sabe muito coisada. Mas sabe por quê? Porque não é toda mulher que eu vou com a cara. Faça um verso pra uma mulher bonita aí. O que é uma mulher bonita com uma mulher feia, vá. As 4 coisas do mundo que mais o homem quer é ter Deus no coração, saúde, paz e mulher, muita chuva no sertão, um bom sapato nos pés, ter um trocado no bolso para comprar o que quiser, sentir uma boa visão e pisar firme no chão para o que der e vier. O homem que eu faço fé, que não gosta de coisa errada, não anda batendo em mulher, nem entra em barca furada, não anda fazendo júria, nem com história mal contada, não tem a vida segura quem ama mulher casada. Mulher tem que andar bonita, bem pronta, bem arrumada, linda sandália nos pés, as unhas tudo pintadas, bonito batom na boca, sobrancelha depilada, bem limpa a sua roupa para ser muito admirada, isso aí não tem problema, é nesse tipo de fêmea que eu tenho uma vida amarrada. Mas toda mulher bonita, todas elas é paquerada. Os homens passam por ela, quer até dizer piada. Mas se a mulher for feia, passa de cara fechada, mesmo querendo dizer uma coisa, cala a boca e não diz nada. Quem casa com mulher bonita só anda um pouco assustado. Em todo lugar que ela chega, tem um olhando pro lado, o marido ciumento fica logo desesperado. Aí quando chega em casa, é um bafafá danado, ele dizendo pra ela, mulher, tu toma cuidado, quem casa com mulher feia, nunca esquenta as orelhas, pode dormir sossegado. Pois é, Zelinho, o homem ele tem essa lambança toda, né, com relação à mulher, e isso aí é uma verdade verdadeira, né, não tem pra onde correr, né, não tem pra onde correr, que é desse jeito. A estatística diz, né, que o homem morre 7 anos, em média de 7 anos mais cedo do que a mulher, justamente por isso. O homem é muito, ele se doa muito para uma mulher, ele é muito, né, isso é números, você não pode bater de frente com o número, porque número é número, né? As pesquisas, o historiador, o pessoal que estuda, que faz aí o levantamento, o PGE, tem nos dito que o homem, por conta desse desgaste que o homem tem, o homem se doa muito, né? Estou falando de homem, estou falando desses meninos criados com Danoninho hoje que não gosta de mulher, não gosta né, compadre? Não gosta de mulher, não gosta de coisa boa. Gosta mais só mesmo de esse negócio de rádio amador, esse negócio no ouvido o tempo todinho, né? Tem um jogo aí, Blitzlect, uma loucura aí, né, compadre Jaime? Mas o homem não, o homem de verdade, ele se desgasta, dá no que for. Aí essa mulher vai fugindo com o cavalo aqui, o namorado indo atrás. Volte. Olho em torno de mim e sinto a solidão. As flores do nosso jardim não tem mais cor. Aqui tudo é triste porque já não tenho o seu amor. Estou indo embora, acabou com a Coitecultura. Até o próximo programa, se Deus assim me permitir. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, o bate-papo, a paciência com a gente aí no Coitecultura, né? Vamos fechar aqui com mais 2 mulheres que tá mandando no mundo, não tem pra onde correr, é elas mesmo que agora vai mandar, né? Mulher antigamente nem votar podia votar, nem meter a cara na rua, que tinha que correr para dentro de casa, que não aceitava. Hoje a mulher que tá mandando no mundo, e quem vai mandar nos homens, vai lascar com os homens, vai botar, descontar tudo que fizeram com ela no passado. Vai, então, até o próximo programa, pessoal. O ano era 2003. Tinha muita gente com um coração de pedra, mais ou menos assim. Luquinha no violão, uma das minhas preferidas. Quero você te abraçar, te envolver, te sentir. Onde está o seu carinho? Sinto teu cheiro no ar,
olhar de quem chora sozinho, perdido, sem rumo, sozinho. Quanta indiferença você me faz. Coração de pedra me faz sofrer. Não tem dó de mim, só me faz chorar. Tento esquecer só pra te esquecer. Quanta indiferença você. Rodriga! Todos dois vão lucrar imensamente, começando a vida diferente. De que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido. É a trilha!